1 Samuel, capítulo de número 2, diz assim, versículo 12 a seguir. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, havia um moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Diga comigo, à força. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amados, no livro de 1 Samuel está escrito não apenas o chamado de Deus, não apenas o milagre de Deus no ventre infértil de Ana, não apenas o chamado de Deus para a vida de Samuel, mas também está escrito todo o trâmite do sacerdócio da descendência dos filhos de Eli. Eu quero chamar a sua atenção no capítulo 2, versículo 27 a seguir, você vai ver que Deus chama um profeta, e quando Deus chama esse profeta, você vai encontrar dizendo assim: veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi diante de todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar. Deus levanta um profeta, e esse profeta chega no capítulo 2, e ele relata para Eli o que iria suceder à sua casa. Nós vamos ver ainda que Deus, ainda no capítulo 3, ele acorda Samuel e revela a Samuel ainda muito novo. A Bíblia diz que naqueles dias a visão e as revelações de Deus não eram frequentes, e Samuel, sem experiência, escuta Deus chamar e vai a Eli, até que Eli percebe, a história é bem conhecida, ele percebe que era Deus que estava chamando Samuel, e diz: vai deitar novamente, e há de ser que quando outra vez te chamar, diga tão somente: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No capítulo 2, Deus revela um profeta, o profeta vai a Eli, e o profeta descreve a Eli o juízo executor de Deus que iria entrar em cena. No capítulo 3, Deus chama Samuel e diz: vou fazer algo na casa de Eli, que todo Israel, vai ser tão tenebroso, a coisa vai ser tão impactante, que todo Israel, quando ouvir o que eu fiz à casa de Eli, vai tinir as suas orelhas. Nós vamos ver que o capítulo 2, versículo 22, deixa claro, e tem aí escrito dizendo: Eli ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. E logo de antemão eu quero dizer que os filhos de Eli estavam dentro do sacerdócio, estavam debaixo de uma promessa,
mas eles não compreendiam e eles não assimilavam que o Deus da promessa é também o Deus do juízo. Eles não entendiam que o Deus do amor era também o Deus executor, e que jamais o amor de Deus vai se contrapor à sua justiça. Na hora de aplicar amor, ele aplica amor, mas na hora de aplicar a régua, ele passa e aplica a sua justiça. Aleluia. No capítulo 2 e versículo 22, nos diz que Eli conhecia a conduta dos seus filhos, ou seja, o que os filhos de Eli faziam não era novidade para Eli, não era desconhecido. A conduta dos filhos de Eli, o texto é claro, e no versículo 22 diz assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam na porta do templo com as mulheres que serviam na tenda da congregação. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos encontrar ainda no capítulo 3, Deus dizendo: julgarei a sua casa para sempre. Por que Deus vai julgar? E o próprio Deus explica: pela iniquidade que ele bem conhecia. Deus chega para Samuel e diz: eu vou julgar a sua casa para sempre, porque ele bem conhecia, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele estava fazendo vista grossa. Aleluia. Eu gosto muito da expressão da NVI que diz assim: por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Eli está na Bíblia como exemplo típico de um pai conivente. E digo-se de passagem, não ficou escrito apenas para Eli, Deus também trata com mães coniventes. Não é evento para família? Então vamos falar sobre família. Aleluia. E o que é na verdade um conivente? Conivente é alguém que finge não ver. Conivente é alguém que encobre o mal praticado por outro, e acha que assim como ele bota um paninho quente, como ele dá uma arrumadinha, Deus também vai colocar um paninho quente e vai deixar aquilo quieto, dando uma arrumadinha. Só que Deus não tem arrumadinho com pecado. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque os filhos de Eli, eles tinham adotado padrões cananeus. As mulheres coabitavam. Eu vou ser bem claro e vou usar um português que dá para vocês entender. Na porta da tenda da congregação, os filhos de Eli resolveram fazer noites de orgia, noites de prostituição, noites de bacanal, e estavam se regalando na prostituição igual os cultos cananeus. E estavam certos que no céu tinha um Deus gaga, que não vê, que não fala, que não ouve, que não julga, que não sente. Abaixo. Rebaio tocou vesse. E seja dormente quem quiser ser. Agora há uma coisa que a Bíblia me mostra, e eu ganho autoridade nesta noite para dizer: se existe uma coisa que Deus sabe, é apertar dormente, e ele sente o peso da mão de Deus quando ela entra em cena. E eu quero declarar nesta noite que onde houver dormência, ela vai sair em debandada na autoridade do nome de Jesus. Essas portas serão abertas para que espírito de dormência bata em retirada. Crente vai ser acordado. Rabai, eu não vesse. Rimante couver.
Deuteronômio 23:17 dizia que não pode, diz que não poderia haver rameiras entre as filhas de Israel. A lei era clara. Você veja que o pecado dos filhos de Eli foi comparado a dar coices contra o sacrifício. Você vai encontrar isso na palavra. 1 Samuel 2:17 diz assim: era muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta. Quando chega no versículo 29 diz: porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e porque tu honras os teus filhos mais do que a mim. Interessante, a Bíblia tem umas coisas assim, pastor Erivelto, que me põe para pensar. Era só uma carne da panela que era tirado, mas aos olhos de Deus, o tirar a carne da panela antes de ser oferecida a Deus foi comparado a dar coice. E aí eu quero que você entenda que Deus não vai julgar as suas ações pelo que você acha, Ele vai julgar pelo que a palavra dele diz. Era só um pedacinho de carne tirado da caldeira, era só um pedacinho de carne crua, tirada da marmita. Poxa vida, tinha tanta carne, era tanta ovelha, era tanto boi oferecido em sacrifício. Por que é que Deus vai fazer conta de um pedacinho de carne? Só que Deus não trata pecado como eu e você não. Deus não mede pecado pela nossa régua, não. A carnezinha tirada da marmita aos olhos de Deus era coice na sua oferta. E a gente tem que entender uma coisa: é que Deus julga segundo a sua reta justiça. Oh, aleluia. O pecado de conivência de Eli, o pecado dos filhos tirar a carne da caldeira foi comparado a dar coice. E o pecado de conivência de Eli foi comparado a desonrar a Deus. Se tu que é humano, pecador, se nós que somos humanos e pecadores gostamos de sermos honrados, imagine Deus, que é santo, que é justo, que é perfeito, que é reto, que é soberano. Oh, aleluia. Deus chega para ele e diz: tu honra os teus filhos mais do que a mim. E no versículo 30 Deus bate o martelo: aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Envelhecido quer dizer desmerecido. Quem me honra, eu estou junto, honro também, mas quem não me honra, eu também desmereço. Eli era aquela espécie de pai de correção branda. Sabe aquele pai que quer ser amiguinho dos filhos e deixa os filhos aí solto à bancarrota e acha que pode, Deus vai dar um jeitinho e que o filhinho já engrossou o cangote? Ah, meu irmão, nesta noite Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos. Repreensão branda dos filhos de Eli não surtiu efeito, e foi exatamente por isso que a Bíblia diz, capítulo 2 e versículo 25: eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Pais coniventes atraem o juízo executor de Deus. Aos olhos de Deus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram, a Bíblia chama ele de filhos de Belial. Você vai para o texto e você vai ver que Belial significa sem valor, imprestável.
Para Eli eram os queridinhos de papai, mas para Deus era imprestável. Eles entraram pela rota de obreiros degenerados na casa de Deus. Eles estavam tão à vontade que quando o povo vinha oferecer sacrifício, que a pessoa dizia: deixa primeiro queimar a carne e depois você pode tomar, ou dá agora, ou então a gente toma à força. Ou seja, eles já se achavam dono do ambiente, ou era do jeito deles, ou então tinha que ser na marra. Ei, você tem que entender que Deus ainda continua sendo dono dessa obra. Os filhos de Eli, como qualquer um, estavam tratando a oferta de Deus como uma coisa deles própria. A Bíblia mostra que além de filhos de Belial, os filhos de Eli eram prostitutos. Se deitavam com mulheres, e a Bíblia diz, em bandos, se juntavam à tenda da congregação. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Um certo dia eu estava ministrando na igreja e Deus me deu uma palavra, e no meio daquela palavra, o Senhor falou algo para alguém, para uma irmã, e quando terminou o culto, que eu me dirigia à porta, ela me parou no meio do caminho e disse assim: irmã Aparecida, eu preciso falar uma coisa com a senhora. Eu digo: pois não, minha irmã. Ela disse: eu tenho um filho, ele mora comigo, ele foi casado, mas não deu certo e voltou para morar na minha casa. Ele tem 35 anos, há muitos anos que está desempregado, e eu sou crente, e recentemente fiquei viúva, e depois que eu fiquei viúva, esse filho mora comigo. Eu até gostava, porque ele é minha companhia, porém, de uns anos desse para cá, está acontecendo uma coisa terrível. Eu disse: o que é, minha amada? Fique à vontade, a senhora não quiser contar. Ela disse: não, eu posso contar. E ela disse: irmã Aparecida, é porque eu sou crente, e meu filho não trabalha, eu mantenho ele de tudo, tem 30 e poucos anos, e a minha casa é uma casa que eu tenho dedicado ao Senhor, mas o meu filho agora resolveu trazer mulheres para dentro da minha casa, e eu estou ficando assim acuada, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou errada, porque o meu filho vem com as mulheres para dentro da minha casa, e eu gostaria de saber o que é que a senhora diz. Eu disse: minha filha, eu não digo, quem diz é a palavra. A senhora começou dizendo que o seu filho tem 30 e poucos anos, é separado, vive à custa da senhora. Pois diga uma coisa para a senhora: se existe uma coisa que Deus não aceita, é o seu servo não se posicionar contra o mal. A senhora está sendo conivente. Bata o pé e diga a ele: aqui quem manda sou eu, e se está comendo do meu pirão, vai ter que ir de acordo com o meu cinturão. Se quer fazer a minha casa de motel, vou daqui para fora, mas a minha casa continuará sendo a casa de uma serva de Deus. Arrocha o mimoso, minha senhora. Bota o mimoso para procurar emprego. Bota ele para queimar sola de sapato. Bota ele para saber quanto custa o caroço de feijão. Conversa é essa? Você é serva de Deus, você é servo de Deus. O galalau está lá dentro da sua casa, mandando, desmandando, dizendo e desdizendo, e você acuado. Tome postura. Eli pecou gravemente porque não teve postura. Eu não creio que Deus vai nos levantar para sermos pais e mães, obreiros, e ficarmos acuados,
feito uns cachorrinhos assustados no canto de parede, e Satanás entrando, rodopiando na sala, escruveteando na cozinha, saindo pela porta do quarto. Conversa é essa? Entenda o que Deus está falando aqui esta noite. Deus está te liberando para você autoridade e postura. Como você quer a presença de Deus dentro da sua casa, se você não se posiciona como Deus que está te chamando aqui? Eram prostitutos, eram filhos de Belial, eram desprezadores da obra. Capítulo 3, versículo 13 diz: havendo feito seus filhos execrável. Sabe o que é execrável? Abominável, detestável. Aos olhos de Deus, os filhos de Eli estavam em abominação. Aleluia. Como Deus está vendo os nossos filhos? Você pode estar olhando e vendo o queridinho do papai, a queridinha da mamãe, mas como Deus está vendo os nossos filhos? Entenda que nessa noite Deus não está mandando você expulsar os seus filhos. Deus está simplesmente dizendo: se posicione dentro da sua casa. Como será que Deus nos avalia como pais? Será que os nossos filhos são amáveis ou detestáveis aos olhos do Senhor? Irmã Aparecida, e aí? E aí você vai ver que a conivência de Eli desencadeou todo um processo de perda ministerial e de promessa que já estava em curso. Eli foi muito bom sacerdote no templo, mas em casa falhou fragorosamente na liderança espiritual da sua família. E aqui eu abro um parêntese, já que estamos diante de um congresso de senhores e de senhoras. Vocês não têm ideia de quantas mulheres eu já tive que aconselhar, porque os homens estão perdendo a identidade de sacerdotes do lar, estão deixando as mulheres sobrecarregadas, querem que as mulheres passem legado para os seus filhos. Eles se vestem na carapuça de que trabalha e que por isso não tem tempo. Ei, você trabalha, sua esposa também, mas você se vire nos 30, mas a autoridade de Deus foi delegada a você. Gênesis capítulo 7 diz: Noé, Deus chama Noé: entra tu e toda a tua família na arca. O nome da mulher de Noé nem aparece no relato bíblico. Ela eu chamo de Senhora Noé, mas Deus deu a Noé: entra tu e toda a tua família na arca. Meu irmão, larga essa apatia, para com esse negócio de estar deixando a mulher liderar a família. Ela que tem que botar moral para os filhos, porque você não bota moral. Coloque a moral na tua casa como homem de Deus, e entenda que Deus te chamou para exercer o sacerdócio, não só no templo, mas dentro da tua casa. No templo, Eli era 10. Em casa, 0. O desempenho familiar de Eli bateu de frente com a chamada ministerial que ele tinha. Eli tinha uma grande promessa, mas o desempenho familiar fez ele perder a bênção. Mas como um dormente faz igual a Jonas, acha que pode ficar dormindo no porão, Deus disse: espera aí que eu estou mandando uma baleiazinha para passar umas férias contigo, que é para tu entender que eu sei acordar dormente.
Eu estou sentindo graça. Remito, autoridade. Líbia-se. Não do converse. A dormência de Eli atraiu o juiz de Deus. Deus diz: julgarei a sua casa para sempre, por causa dos pecados que ele sabia e ele não repreendeu. Tu está achando que o Espírito Santo fica como? Na hora que você, na hora de usar a vara com a cara dos outros, é só quem tem vara para usar na cara dos outros. Use na sua, primeiro na sua, passa na sua, olha, passa em revista a sua. Aí tu vai ter autoridade na vida. Ai, eu dou que essa. Lembra eu